Olá, que maravilha poder estar chegando até você nessa hora. É um momento muito importante para mim, para minha vida, para minha trajetória. Estar nesse momento falando sobre um assunto muito importante para as nossas vidas. E está comigo aqui neste momento o Weber, que ele é a minha ovelha, faz parte da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, e ele será o nosso entrevistado deste momento. Então, eu sou o pastor José Newton, também atuo como psicólogo, e faço parte da Universidade da Família como treinador, facilitador dos cursos já há muito tempo. Então é um privilégio estarmos aqui falando exatamente sobre este assunto, família no que se refere ao homem. E aí tem um texto bíblico que fala sobre o marido viver a vida comum do lar, que é encontrado em Pedro capítulo 3, na primeira epístola de Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão desse viver a vida comum do lar. Então, Weber, eu agradeço a você por você estar aqui neste momento, e esse momento ele faz parte, o contexto dele acontece a partir de um instante em que você divulga um vídeo recente que chamou a atenção de muitos, especialmente em relação a uma necessidade colocada pela líder do Ministério de Mulheres da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, a Nolma, e eu queria que você nos contasse o motivo, por que você criou esse vídeo, qual foi a intenção, e compartilhou a sua mensagem, que deu muito resultado. Para te falar a verdade, foi antes do culto, né, que aconteceu agora na sexta-feira passada, e tivemos um culto maravilhoso, né, porque eu dou um suporte espiritual como equipe pastoral, né, represento a equipe pastoral no Ministério Feminino, e nós tivemos lá 100 mulheres participando na sexta-feira, e foi um culto muito abençoado. Então, e aí, nos conte um pouco sobre esse vídeo, o que te levou? Então, ela fez o convite, né, ela recebeu a oportunidade para estar na frente, convidando as mulheres para o culto da sexta. Isso foi domingo passado, e no que ela falava, ela pediu para que os homens ajudassem as mulheres a estarem no culto de sexta, né? Certo. E na hora que ela falou aquilo, eu lembrei assim, nossa, mas é muito mais fácil para o homem ir para o culto de homens do que a mulher. Por várias situações, né? Nós não temos uma casa para poder limpar depois que chega do serviço, nós não temos que verificar tarefas de crianças, não temos comida para deixar pronto, não tem roupa para lavar. E na hora que eu pensei aquilo, que eu vi ela falando, eu lembrei daquilo, acabou logo o tempo dela, né? Ela orou, e aí acabou o culto e a gente subindo para casa. Eu falei, Rúbia, é muito mais fácil para eu ir para o culto. E eu falei para ela os motivos. Ela falou assim, mas eu pensei a mesma coisa. Isso foi domingo, como eu disse, e quando foi segunda-feira, eu estava no meu escritório, me preparando para fazer algumas coisas. Falei, rapaz, eu vou fazer um vídeo aqui e vou mandar para o pastor Sandinei. Aí eu, na verdade, pastor, eu queria que chegasse, mas eu não pensei que fosse chegar o meu vídeo diante de Deus mesmo. Eu vou fazer um vídeo aqui e vou mandar para ele. E nos nossos áudios eu falei assim, o senhor pode ficar à vontade para fazer alguma coisa do tipo. Me deu vontade de falar, né? Foi algo bem despretensioso. Totalmente. Né? Ou seja, você foi despretensioso, mas tinha uma intenção, sim, de alcançar e de causar algo, sim, né? Sim. Talvez não na magnitude que você
nem imaginou. Com certeza. Eu lembro que quando o Sandinei ele recebeu, ele falou, e aí esse vídeo? A gente conversou ali rapidinho, acho que a gente estava até na mesa pastoral, na reunião, aí não, pode colocar no grupo de homens, e aí foi. Então, ou seja, você falou o que sentiu ao ouvi-la. Sim. Não é? Dando essa notícia, e ela se referiu ao culto dos homens, que estava tendo muito sucesso. Estava tendo muito sucesso, e que as mulheres poderiam também fazer a mesma coisa, eu não lembro muito bem. Elas estavam ficando com vergonha, porque o nosso aderiu muitos homens e o delas quase não estavam indo. E elas nem precisavam ficar com vergonha, né? Sim, e pediu ajuda, né? E ela estava ajudar. Pedir ajuda, e de repente a ajuda veio de onde talvez ninguém esperava. Sim, sim. Não é? E um dos motivadores seria esse. Por que o homem não poderia se preparar naquele dia da sexta-feira para cuidar do seu filho, para fazer o afazer da mulher que atrapalharia ela chegar até o culto, né? Então essa foi a grande intenção, para que a gente ajudasse mesmo, vivesse um pouco o que elas vivem também, né? Eu coloquei até uma pergunta aqui, exatamente baseado nisso e no texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 3, né? Você acredita, então, que os homens eles têm um papel importante em desempenhar e apoiar as mulheres em suas responsabilidades domésticas, familiares? Por que isso? Até lá você falou no vídeo, né, para que a gente pudesse ajudar, e eu queria, um pouquinho mais para frente, a gente falar sobre essa questão, que ideia é essa de ajudar? Né? E teria um outro termo para que a gente pudesse usar, né? Mas foi muito compreensível e entendível o que você falou, né? E aí, o que você acredita que isso possa acontecer, que esses homens podem realmente cooperar, né? Porque 1 Pedro diz para que o homem viva também a vida comum do lar. Sim. Entende? Com discernimento, com sabedoria. Sim. E quando ele diz viver essa vida comum do lar, ela é muito abrangente. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse ajudar versus cooperação. Pastor, eu acredito sim. Lógico que existe um contexto por trás da vida desse homem. Por exemplo, eu tenho 47 anos. E eu tive a graça de ter uma mãe que me ensinou a fazer comida, me ensinou a lavar roupa, né, a cuidar de uma casa. E ela falava assim, ó, se um dia, aliás, você não vai precisar de ninguém para cuidar de você. Então, eu acredito que naquele momento, naquele contexto, ela me aprontava, ela me preparava para a vida, né? Então, de um certo modo, para mim é um pouco mais fácil, porque eu sei lidar com isso. Certo. Então, por isso eu começo no contexto. Então, será que todos os homens que escutaram, que viram aquele vídeo, maridos, namorados das mulheres que estiveram no culto de sexta-feira, tiveram essa oportunidade, né? Ou não. Ou não, né? Então, certo. aqui começa com esse contexto. Então, tem um contexto. Isso, mas eu acredito que é possível, porque por mais que eu não saiba fazer uma comida, talvez aquele dia seria o dia de pagar um sanduíche baratinho, não tem que ser algo muito caro, ou um espeto. Ó, se apronte, se cuida, que eu estou chegando um pouco mais cedo e eu vou tomar conta das crianças. Mudasse a rotina. É isso. Ou seja, ao invés de elas sair, porque tem mulheres que não estão só dentro de casa. Sim. Né? E elas têm dupla jornada. A gente já sabe que o trabalho de uma casa já é duplo, triplo, né? Ou seja, você repete esse trabalho todos os dias. Sim, inclusive na sexta-feira eu tenho o Israel e a Raíssa, né? A Raíssa acompanhou a mãe dela e eu fiquei com o Israel e nós fomos comer um sanduíche. Ou seja, você saiu com o Israel. Ou poderia passar talvez numa jantinha e levasse já pronto, igual você falou. Sim, sim. Né? Mas aí como estava no fechamento de mês, é muito corrida aquele dia para mim. Ti já Isso, eu já aproveitei, vamos sair. Elas iriam lanchar lá no encontro de mulheres. Isso. E você saiu com Israel. Isso. Então é muito importante, Weber, a gente até talvez desmistificar, já que a gente está tendo essa oportunidade de trazer algumas perspectivas, né? Mesmo que seja contexto, mas a gente sabe que a gente tem uma estrutura de homem no contexto social, né? Nem todos os homens são ensinados em casa. Sim. Né?
eu também tive o privilégio de ser ensinado, né? Hoje mesmo eu que fiz o almoço, né? Preparei todo o almoço e Mira ali fazendo as outras coisas, mas eu peguei essa parte que toma mais tempo, né? Ou seja, eu fiquei de mais ou menos de 10h30 até umas 12h30 preparando esse almoço, e leva tempo, né? Os pés doem, cansa, né? A gente cansa. Aí a gente trazer essa ideia de que não é ajuda, porque quando a gente pensa em que a gente está ajudando a esposa, e a gente sempre fala isso, eu vou ajudar, né? Você quer que eu ajude alguma coisa? E isso já se tornou até um vício, né? É muito natural, de repente a intenção não é nem o que a palavra ajuda possa estar dizendo em relação às tarefas domésticas, mas parece que quando a gente vai ajudar, dá a entender de que as responsabilidades é de alguém. Sim. Ou seja, a responsabilidade é tua, então eu vou te ajudar. Aí eu trouxe aqui uma ideia da cooperação, que é uma palavra muito mais apropriada nesse contexto, ou seja, ela implica que as tarefas domésticas, essas responsabilidades domésticas, elas são para todos os membros da família. Né? Ou seja, ninguém ajuda ninguém em casa, ou seja, são responsabilidades que precisam serem divididas, compartilhadas, né? Eu até costumo dizer assim, que a cozinha não é só de uma pessoa, né? De todos da casa que estão ali em volta, o banheiro não é só, né, o meu banheiro ou o teu banheiro, né? Então assim, cada um que habita nesta casa, que mora neste lar, tem uma responsabilidade, né, para com essa família, para conhecer lá. Então eu gosto muito quando a gente fala coopera, né? Quando todos contribuem e cooperam, a carga do trabalho doméstico ela é distribuída de uma forma mais justa, né? Mais justa. É claro que não é porque a mulher está em casa, ela é do lar, que ela não está trabalhando, muito pelo contrário. Sim. Né? A Mira até me mostrou um meme ontem, né, de uma senhora que ela vai numa loja e fala, essa roupa aqui é para quem cuida do cachorro, essa roupa aqui é para quem faz isso e aquilo, essa roupa aqui é para quem limpa o banheiro, essa roupa aqui é para quem lava os pratos. Aí a moça pergunta, é para colocar separado esses presentes? Ela falou, não, pode colocar tudo numa sacola só, porque é para mim mesmo, eu que faço tudo isso, né? Então, eu acho que a gente mexe com algo muito importante. Aí, o que é que você tem? Eu te coloquei, você acredita que, como que você acha que esses homens podem contribuir de uma forma prática para aliviar essa carga de trabalho no seu lar, mesmo esse homem tendo um trabalho fora também, tem mulheres que têm o trabalho fora, tem mulheres que estão dentro de casa cuidando de tudo, né, do ao acordar ao deitar, né, que em outro momento a gente pode falar sobre isso. O que é que você imagina? É legal o senhor tocar nessa situação, porque ontem eu levei a Raíssa para o Fortins, né? Então ficou eu, Israel e a Ruby em casa. E aí nós o dia todo estávamos lavando um apartamento que acabou de ocupar, que nós alugamos. Então nós estávamos muito cansados, nós dois. E aí eu fui pra cozinha, tomei banho, já tinha tomado banho, fui pra cozinha, ajudei ela a picar tudo certinho ali e tal, enquanto ela cozinhava, eu coloquei a mesa. E quando acabou de fazer a comida, ela mais que depressa tinha que fazer o quê? Tirar a roupa da máquina, porque tinha para lavar mais. Isso. E eu sem hesitar, até porque eu já estava lavando antes de acabar o cozimento, eu já fui lá, lavei tudo e tal. Só que num dado momento eu falei só, traz a panela e retira o resto de comidinha e guarda, porque eu tô lavando para você. Aí eu falei assim, para nós. Isso, tu corrigiu na hora. Na hora. Esse negócio que eu tô fazendo para você. É para nós. Né? Tem filho que fala, vou lavar o prato para você, mamãe. Vou fazer isso para você. Não tem esse negócio para você. É para nós. Sim, ou seja, é a nossa casa, é o nosso lar, nós somos uma equipe. Sim, sim. Né? Então, assim, nós temos interesses mútuos. Sim. Né? E isso desemboca, Weber, até no sentido... Porque como que esse homem ele pode desenvolver mais isso em casa e apoiar, né, a sua esposa? Então, e eu vivi isso ontem, porque nós dois saímos para fazer a mesma coisa, que foi limpar um apartamento, chegamos juntos ao mesmo tempo, e estavam os dois cansados na mesma magnitude. Então, eu teria de tudo para ir para o sofá, e ela poderia fazer a comida e estender a roupa, mas não. Eu encurtei esse tempo dela na cozinha,
eu encurtei o tempo dela também para poder estender a roupa, enquanto eu piquei, enquanto eu lavei. Ou seja, encurtou o tempo de vocês, né? Isso, e a gente ganha com isso. Não que eu fui interesseiro nessa situação, mas ganha como? Eu posso ter ela mais tempo perto de mim, porque quando terminou, fomos os dois pro sofá. E ela pode ter você mais perto dela. Exatamente. Você viu que é uma troca, é recíproco. Exatamente. Então, quando terminou, nós a pegamos, sentamos no sofá ali, tentou achar alguma coisa para poder ver, então a gente conseguiu ficar mais tempo ali juntos. Eu sei. Então, respondendo a sua pergunta também, por exemplo, de manhã, todo dia de manhã, quando a gente acorda lá em casa, o combinado foi o seguinte: vamos acordar no mesmo horário, você apronta os meninos e eu vou pro café. Eu tenho muita facilidade em fazer as mesmas coisas repetidas todo dia sem me importar com isso. Então, rapidinho eu já monto a mesa, e eu acho que essa é uma das formas. Então levanta os dois, arruma o café para todos e não para você, né? Quando termina o café, sou eu que toda vez quando eu estou aqui, quando eu não estou viajando a trabalho, sou eu que levo, né? Aí eu volto para casa, eu tenho minha devocional, né? Quando eu estou em casa, sou eu que busco também. Busca as crianças. As crianças no colégio. E na terça e na quinta-feira eu ajudo também, porque são dias... Coopero. Porque são dias que tem esporte e também aulas adicionais, né? Então, assim, a gente consegue, mesmo não estando o tempo todo em casa, ajudar, eu acredito, principalmente na parte da manhã e no findar do dia, porque ambos estão cansados. Certo. E aí, então você acha que a sua mensagem pode ter tido esse impacto positivo nas relações entre homens e mulheres? Na igreja, por exemplo, na sociedade em geral? Por quê? Eu gostaria, porque segunda-feira da semana que vem, é dia 10, vai ter culto dos homens, e não vale me bater. Eu até brinquei com o meu nome, sexta-feira intensifica a oração por mim, eu acho que vai ficar ruim. Ela até pediu no culto sexta-feira que a esposa do irmão que fez o vídeo do Weber levantasse. A Rubinha levantou e todo mundo... Beleza. Então, ou seja, são coisas tão simples, né? Sim. Às vezes a gente deixa de fazer coisas tão simples. A gente espera que uma coisa seja grandiosa, que tenha uma produção incrível para que aconteça, né? Que eu tenho que gravar um texto para eu poder dizer... ou seja, a gente tem tantas oportunidades, né, Weber, no dia a dia, de podermos fazer a diferença. Pastor, eu gostaria muito que realmente mudasse, como o senhor perguntou, sabe? E eu acredito muito no caminhar. E eu tenho e venho caminhando com o Senhor, estudando alguns livros, fazendo alguns cursos. E faz tempo essa caminhada, né, Weber? Faz. A gente já caminha há muito tempo. Eu não sei falar para o senhor o ano, mas do legado que nós tivemos na nossa igreja, onde a gente recebeu o pessoal da UDF. Isso. O senhor mais o pastor Sandinei estavam no meio da igreja e eu estava muito maravilhado com o que estava acontecendo naquele final de semana. E eu lembro que dali para cá eu realmente virou a chave de quem eu deveria ser enquanto homem. Tu teve um despertamento então para a tua hombridade. Exatamente, isso. E com isso foi livro após livro, lição após lição, hombridade. Isso faz total diferença para você que acha que é impossível. Eu sou prova viva, porque um dia minha esposa virou para mim e falou assim: se você não tivesse mudado, eu me separaria de você. Então, com a ajuda de Cristo Jesus, com a ajuda do pastor Zenildo, que acompanhou ela, que também me acompanhou, e depois do legado para cá, a gente fazendo curso, lendo, né? Um homem que tinha muita dificuldade de ler, um homem que mal terminou um 2º grau, e pôde ver a mão do Senhor sobre a minha vida nessa questão. Então a maior das ferramentas que eu tive foi me aproximar de Deus através de homens e da leitura. E só a Rúbia e Deus. Já contei para o Senhor, mas presenciar o quanto eu chorei. Imagina. E o quanto eu pedi perdão para ela em situações que eu via que eu estava errado. Foi muitas vezes. Eu vejo que você está emocionado de falar isso. E como eu vivi um pouco desse contexto com você, com a Rubinha, com vocês dois, e você mesmo traz aí a necessidade de você entender que precisa de ajuda.
Talvez seja até um ponto também importante, porque a gente, como homem, sempre imagina que a gente não precisa de ajuda e que a gente se basta, que eu vou dar conta de resolver. E chega um momento em que a gente não dá conta de resolver. Às vezes até para um crescimento espiritual, para um entendimento espiritual, às vezes é necessário você ter um mentor, uma condução, alguém que te conduz nesse processo. Sim. E realmente foi muito importante isso que aconteceu quando a Rubinha ela fazia o aconselhamento, que depois veio vocês dois. Foi. E depois ficou você sozinho no processo. Foi. E ver assim o que Deus fez na vida de vocês. Sim. E na sua vida. E só eu, assim, você não sabe, eu estou aqui olhando para o Weber, a dimensão do que esse homem mudou, a transformação do que ele está dizendo aqui é algo verdadeiro, algo puro, genuíno, sabe, despretensioso mesmo. Mas aconteceu algo importante e para mim foi um privilégio no sentido de poder fazer parte desse momento. Amém. Sabendo que a ação foi de Deus, a transformação foi de Deus na sua vida, através dos recursos que Deus colocou Sim. nas tuas mãos. Até esse livro aqui, Homem de Verdade, que é o que nós estamos trabalhando nesse semestre na igreja, um dos cursos, e aqui ele até fala do labirinto da hombridade. Aí ele traz que a crise da hombridade, a sociedade substituta, e a rachadura no espelho, que de repente pode ser um tema mais para frente. E aí você traz isso, da importância disso na tua vida e a chave que foi virada a partir do legado que nós tivemos na igreja com a condução da UDF. Sim, e é engraçado porque quando a gente fala de hombridade, e eu comecei falando da questão de um contexto, né? Como eu disse, eu fui um cara que eu aprendi, mas eu achava que o que eu aprendi e o que eu aplicava no meu trabalho e tudo que eu aprendi na rua fosse aplicável na minha casa. E não é, sabe, pastor? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nessa hora a gente começa a tratar nossas esposas e filhos como se estivesse tratando um macho da rua. Conserto. Se nós tratássemos as nossas esposas e os nossos filhos como nós tratamos os machos da rua. Né? Então eu vi que naquela experiência que eu tinha, ela era muito vaga e vazia para trazer para dentro da minha casa. Então a partir dessa hombridade que nós começamos a ter, estando um com o outro, lendo, que foi uma ferramenta fundamental, que eu tinha muita dificuldade. O senhor fez um teste comigo. Exato. Né? E eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Você fez uma avaliação neuropsicológica. Isso. Né? E nessa avaliação, coisas do dia a dia, informações do dia a dia, eu não soube responder nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque eu não buscava, porque eu não lia. E hoje eu vejo a importância, pastor, de nós lermos. E não tem como eu falar que eu amo a Cristo sem conhecer. Como é que eu vou amar uma mulher que eu não tomo banho com ela, que eu não cuido dela, que eu não pago as contas dela, né? Que eu não cuido dos nossos filhos. Que não divide essa vida comum. Exatamente. E aí como é que você fala que ama? Então, para você falar que você ama a Cristo, você tem que conhecer a palavra, você tem que buscar dele. E foi essa hora. E o mais legal da palavra, que tem a ver também com a hombridade, com o texto, é porque tem muito testemunho verdadeiro, a Bíblia não mente. E antes que eu te falar, além de tu ler um livro desse por semestre... Foi, a cada 6 meses. A cada 6 meses, porque nós maratonamos também aí em 2 anos e meio, praticamente 5 cursos, né? Sim. Vamos lembrar eles? E antes de lembrá-los, o que isso modificou na leitura da palavra, né? Da Bíblia? Foi ficando mais fácil. Ficou mais fácil você ter o hábito... Sim. Né? Ter as práticas espirituais ali, como a leitura, a oração. É porque dependendo da versão da Bíblia que a gente pega para ler, as palavras são muito lá do passado. Então, assim, as colocações verbais são mais difíceis de ler. E quando a gente começou a ler esses livros, que tem uma linguagem mais tranquila, foi ficando mais fácil. A língua foi destravando. Olha que coisa boa. Então, quais foram? Porque a gente está quase caminhando para o nosso encerramento aqui. Primeiro foi Marido Irresistível. Aí teve Vencedores. Nós fizemos o Tesouro. Tesouro. Fizemos o
Coragem, comunicação, sexo e dinheiro. Depois nós dois ministramos comunicação, sexo e dinheiro de novo. De novo, você já tinha feito o Homem ao Máximo. Homem ao Máximo. E você fez o Aliança para Casais. Aí eu fiz Aliança, fiz CRAU. Fez o CRAU para eu ministrei CRAU para crianças mais arrúbia de 8 a 12 anos por 2 semestres. E nós fizemos vários outros, Homem ao Máximo, como criar seu filho... como criar seus filhos. Isso. Então, que coisa maravilhosa. Olha só, tanto de coisas que Deus ele proporcionou como ferramentas, né, Weber? Sim. Quando você fez aquele vídeo, como eu te conheço, cara, eu fiquei maravilhado. Você não sabe o quanto que eu fiquei, aquele orgulho, o orgulho no sentido de dizer que coisa boa, em ver o que o Weber está se tornando. Amém. Tá? Weber, para a gente... Está finalizando, tem um tema muito importante aqui, uma pergunta que você acredita que a comunicação é um fator importante para resolver esses desafios em casa, como essa questão de cooperar, né, de se fazer parte da família, viver essa vida com o mundo lá. Como você sugere que os casais melhorem essa comunicação? Porque tinha muitas vezes que você achava que a Rubinha ela ia acertar, imaginar o que você estava falando, quais eram os teus anseios e vice-versa. E aí, como que a comunicação foi tão importante na vida de vocês dois? Eu não sei se o senhor lembra, em um desses cursos nós juntos ali, eu falei para vocês que na época da pandemia nós tínhamos um certo tempo ali para estar mais perto, né? Isso. E eu e a Rubê decidiu fazer caminhada. Então, todo dia a gente fazia caminhada. Gente, como eu conheci a minha esposa da pandemia para cá fazendo caminhada com ela. Então, era aí 40 minutos, 1h20 no máximo. E ela falava coisas que ela tinha muita vontade de falar e ela não tinha capacidade, porque eu não deixava. Eu também falei. Eu pedia perdão, mas até então ainda não tinha tido os cursos. Ela falava, mas eu não entendia. Mas ali começou esse processo também, né? E depois que eu falei aqui da questão do legado, eu pude somar o que ela falava para mim, mais o que eu lia e o que eu precisava ser tratado. E esse relacionamento, ele só cria quando eu paro para escutar a minha esposa. Eu preciso de ter esse tempo para estar perto dela. E na comunicação sexo e dinheiro, inclusive, pede muito, não só lá, mas a Bíblia também pede para que a gente ore pelo próximo. Nesse momento, quem é meu próximo? É o Senhor. Quando eu estou em casa, é a Rúbia, o Israel, a Raíssa. Seus filhos, né? É muito interessante, porque tem hora que ele direciona que é para a esposa ou para filho. Isso. Mas a grande maioria das vezes ele fala sempre do próximo. Então, assim, quando a gente passou a orar um pelo outro e começou a se despir e trazer quem realmente era, inclusive nos pecados, nossa, Deus mudou demais o nosso relacionamento. Então, o que a gente precisa fazer é parar, desliga o telefone, sai de frente da televisão, vai para um lugar que não tem ninguém e escuta. Só pode ter certeza que nas primeiras vezes que nós caminhamos, a gente não conversou nada. Mas depois foi surgindo essas conversas. Então, assim, é possível, mas a gente precisa de tirar tempo. Hoje eu li de manhã que as pedras gritam, né? Clamam. A esposa clama. Aquilo que a gente não fizer em relação ao evangelho, as pedras vão clamar. Sim. Então as esposas estão clamando, os filhos estão clamando. Exatamente. Né? E nós também clamamos. E nós clamamos, olha só, né? Só que nós, tem hora que moramos com uma pessoa igual eu e ela, temos 17 anos de casados, e tem hora que nós não nos conhecemos, temos umas barreiras que são tão medíocres, né? E o fato de você parar, escutar, entender, escutar sem falar, não interrompa, deixa falar tudo que tem vontade. É possível, eu sou prova viva disso, pastor. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Você já respondeu até a pergunta final, tu já deixou aí as dicas, né, para os nossos ouvintes. E é muito bom a gente entender que a partir desse texto de
1 Pedro 3, 7, né, desses maridos que vive essa vida comum do lar com discernimento, né, tratar a esposa com dignidade, né, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça. Pensou? Graça da vida, de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Nós somos herdeiros da mesma graça. Tá? Então a gente finalizando este momento, fica aqui, cara, eu posso dizer que uma parte é meu filho nesse processo. Amém. Mas somos irmãos, caminhamos, temos contextos diferentes de vida, mas temos uma vida, cada um tem seu contexto, cada um tem os seus dilemas, então podemos trocar e vivenciar. Amém. Eu acho que o ministério de homens na Igreja Cristã Evangélica de Campinas, o Homens da Verdade, isso que tem acontecido toda segunda semana do mês de segunda-feira, toda segunda semana, né? Agora dia 10, é dia 10 que teremos ou dia 12? Né? Nós vamos ter na próxima semana, passando essa aqui, entra amanhã, nós vamos ter um encontro de homens, e quanto isso tem feito diferença nas nossas vidas. E nós queremos glorificar ao Senhor, glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, porque Ele tem nos forjado, Ele tem nos preparado a vivermos o homem que Deus quer que vivamos, o homem que Deus quer que sejamos. Esse homem íntegro em Deus, que ama Deus, esse homem que entende os propósitos de Deus para a sua vida, e isto vai reverberar na vida da sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, como cidadão, como trabalhador lá no seu trabalho, porque tudo o que nós fizermos aqui, seja feita em palavra ou ações, seja para o louvor da glória do nosso Deus. Nós fazemos como se fosse para homens, mas não é para homens, é para o Senhor. Muito obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado por você nos escutar, nos assistir neste momento. Pai, obrigado pela vida do Heber, pela vida da sua família. Obrigado porque através de um aviso que ele ouviu, de uma chamada, de uma necessidade sendo exposta, o Senhor ministrou no coração do Heber naquela noite, para que ele pudesse se mobilizar, para que ele pudesse ser um instrumento naquela hora, como voz do Senhor através daquele vídeo. Amém. De uma forma tão despretensiosa, mas teve intenção, ele foi intencional, porque ele gostaria de trazer uma mensagem para os homens. E aí fica realmente o ensino, a dica. Muito obrigado, Senhor, porque foi muito útil e o Senhor foi glorificado. Aleluia. Porque o que nós fazemos é para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém.